Então, meu povo, a gente está com questões da banca Sebrasp, né? Com a prova da Câmara. Torcendo para que na sua prova não tenha loucura. Acabamos de falar sobre essa loucura da questão 14. Teve uma questão também recente agora. Eu esqueci o órgão. Acho que era IPAM, que ela considerou uma crase facultativa na letra A, mas se ela considerou na letra A, teria que ser E também. Não, minto, ela considerou E, mas tinha que ser A. Enfim, raramente acontece, mas acontece, né? Loucuras na banca CESP. Mas a gente está com esse texto aqui para falar sobre aquilo que eu sempre trago nas aulas. Você não pode nem sonhar em perder a oportunidade de fazer a leitura analítica. Por quê, galera? Porque assim, a leitura analítica, ela vai te garantir entendimento total, né, global e integral do texto. Quem passa o olho pelo texto, quem passa o olho pelo texto apenas, tem grande chance de errar. Você precisa se envolver na leitura. E para você se envolver na leitura, os conselhos que eu sempre passo é que você leia julgando se aquela informação merece ser sublinhada. Só de pensar isso. Só de você pensar, merece ser sublinhada ou não? Você já vai refletir e ter um critério, né? Porque você não vai sublinhar aleatoriamente. Você vai sublinhar pensando assim, ó. Essa informação aqui ela é relevante a ponto de ganhar. Não, é o afim separado aí, hein, Lucas? Mas com certeza, tá? O meu conselho é esse. O afim separado é possível identificar a finalidade. Por isso que eu falei, medidas concretas a fim de garantir, a fim de assegurar. Nos dois podia. Então, não tem como a banca não ter aceitado um recurso desse, levando em conta que ela fez provas anteriores assim. Mas voltando aqui, sublinhar, circular e parafrasear. O que que seria isso? Pessoal, o que que eu aconselho? Eu aconselho que vocês sublinhem, tá? As informações importantes. E eu aconselho que vocês circulem as informações que são mais importantes ainda. Sabe um critério quando você achou a informação quente e sublinhou? Só que tem questão que é mais quente ainda, que você fala assim, porra, isso aqui tem cara de questão. Aí você circula. E o que que é parafrasear? É você escrever coisas que você vai vendo ao longo do texto. O seu texto tem que estar sublinhado, circulado e rabiscado. Isso é lei. Ele não pode estar liso. Se ele estiver liso, você só leu. E você na prova não pode só ler. Você precisa ler, entender, né? Você precisa ler, entender, refletir, né? Agora vamos lá. Repara o que está acontecendo na primeira questão. E a gente vai colocando aqui o tema, tá? O tema dessa primeira questão é concordância nominal. Aí tu pensa, o que que é concordância nominal? É só você usar a lógica. A concordância verbal é a relação do verbo, né, com o núcleo do sujeito. A nominal é uma relação entre nomes, né, entre adjetivo, entre substantivo. E aqui nós temos a palavra usadas, pô, que está no feminino e no plural. A banca chega e manda botar usado. Pô, você nesse momento tem que pensar, cara, para isso ser possível, eu tenho que estar diante de uma situação bem, bem clara em que isso a gramática aceite, né? E aí você vai lá, primeiro período do texto. Olha o que está aqui, galera. Linguagem simples é o nome dado no Brasil a um, presta atenção, conjunto de técnicas de redação e de design da informação usadas. Raciocina comigo. Esse usadas, ele está no feminino e no plural para concordar com quem? Olha aí, por favor. Qual é a palavra feminino e plural que está fazendo o termo usada ir para o plural? Técnicas. Aí você, beleza. Só que se você coloca para funcionar o raciocínio, técnicas está aqui, ó, conjunto de técnicas. Agora eu quero a atenção de vocês. Muito, muita atenção. Ó, o conjunto de técnicas. Vamos colocar aqui mais exemplos, só para você raciocinar. A maioria dos alunos. Ó, falamos sobre isso na aula de concordância, mas eu quero o raciocínio aqui. Parte dos professores.
Pessoal, raciocinando, tá? Vocês concordam que quando você fecha o olho para imaginar parte dos professores, você está imaginando professores, sim ou não? Beleza. Diferente de falar, por exemplo, assim, ó, é, o material dos professores. Tá muito claro que material é uma coisa, professores outra. Agora, parte dos professores não dá para você dissociar parte de professores. Parte dos professores são os professores. Então, é uma coisa só. A maioria dos alunos, você imagina o quê? Quando você fecha o olho? Quando eu falo assim, aí, tá aqui, ó, a maioria dos alunos. Tu pensa em quê? Aí você, porra, professor, eu penso em alunos, né? Eu penso em alunos. Então, a maioria dos alunos é uma coisa só. Por isso que a gramática aceita. A maioria dos alunos saiu e saíram. Parte dos professores chegou e chegaram. Agora, conjunto de técnicas. Tu não pensa numa coisa só? O que que é um conjunto de técnicas? São técnicas. Eu não consigo separar conjunto de técnicas. Agora, se fosse o resultado das técnicas, a criação das técnicas, aí você conseguiria separar a criação de técnicas. Eu não consigo dissociar conjunto de técnicas. Por quê? Porque conjunto de técnicas são técnicas. A maioria dos alunos são alunos. Parte dos professores são os professores. Então, todos esses três elementos, eles compõem uma coisa só. Eles compõem uma coisa só. Faz sentido isso, essa explicação? Se todos eles estão compondo uma coisa só, o termo usadas está concordando com técnicas, ele também poderia concordar com conjuntos, com conjunto. Por quê? Conjunto de técnicas são as técnicas. Então tu poderia botar um conjunto de técnicas usado para. Poderia. Por quê? Porque conjunto de técnicas são as técnicas. Então, se eu troco usadas por usado, a correção seria mantida? Prova da Câmara. Você vai fazer todas as questões da prova, todas. Vamos analisar todas. Até a que teve problema. E eu vou trazer a que teve o problema comparando com outras da banca. Tu vai falar assim, ó, cara, é idêntica. Como é que a banca não considerou? Idêntica. Diversos recursos que eu faço, eu jogo a banca contra a banca. Eu pego assim, em 2024 vocês entenderam assim. E acredito que quem tenha feito recurso dessa questão deve ter feito isso, mas pelo visto a banca cagou, né? Então, o usadas pode ou não pode ficar usado? Pode. Simplesmente porque, agora se fosse assim, ó, olha aqui, a nota dos alunos, aí lá na frente aparece divulgada. O divulgada concorda com nota, mas aqui não pode concordar com alunos, porque nota é uma coisa, alunos outra. Não são a mesma coisa. Diferente de um conjunto de técnicas, que são técnicas, de a maioria dos alunos, que são os alunos. Parte dos professores, que são os professores. Então, essa primeira questão de concordância nominal, ela está perfeita. Agora, essa questão 2 eu recebi de muita gente em relação à dúvida. Porque olha só, caraca, velho, o que tá acontecendo? Engasguei com uma parada aqui. Ó, a substituição de a meta última por a última meta, olha o que ele fala. Alteraria o sentido original do texto e poderia comprometer a coerência gramatical. Olha isso. Eu sempre falo também, galera, que tem que tomar cuidado com a banca, porque ela vive pedindo para trocar posição, né? Por exemplo, teve uma questão recente da banca que estava assim, ó, certas oportunidades, tipo, certas oportunidades não se perdem. Com certeza, ajudam os recursos, sem dúvida. Recurso de gramática, galera, é na hora. A prova é domingo, sai o gabarito, segunda a gente faz. Eu só não faço recurso de redação, quer dizer, eu costumo fazer dois, três, porque dá muito trabalho. Na gramática, na veia, na hora.
Teve um dia que o aluno falou pra mim assim, professor, eu tenho 1 hora pra interpor recurso. Eu falei, irmão, só consigo te mandar em áudio. Tu consegue escrever o que eu te falar? Ele, consigo. Eu mandei um áudio no Instagram e ele escreveu. Então, recurso de gramática na hora. Aqui, certas oportunidades. Quando você tem certas oportunidades, você está falando de algumas oportunidades. Se você mexe na posição e troca, vai ficar oportunidades certas. Pô, e isso claramente afeta o sentido. Sim ou não? O que que é oportunidade certa? Oportunidade certa é oportunidade correta, marcada, certa. Ou seja, uma oportunidade certa, ela vai acontecer. Muda o significado. E isso poderia ou não poderia, dentro de um texto lá, mexer na coerência? Claro que poderia, pô. Se eu estava falando de algumas oportunidades e do nada eu falo oportunidades certas, pontuais, e aí eu pergunto, acontece isso aqui? Bora ver a expressão meta última, que está aqui no terceiro parágrafo. Ó, embora no Brasil o termo linguagem simples tenha prevalecido, o mote da técnica não é exatamente, olha só, quanto mais simples melhor, mas é quanto mais claro melhor. Tendo-se em mente que a clareza, e não a simplicidade, é a meta última. Como é que vocês interpretariam meta última? Eu quero ouvir, porque cada pessoa fala uma parada, e eu queria entender o que passou na mente de vocês no quesito interpretação. O que que seria a meta última da técnica? Isso. Cara, não é final, Gilson, no sentido de último colocado, não. É a finalidade, é a meta que representa o objetivo. Isso, Rita, perfeito, perfeito. Meta última é o objetivo da técnica. Ele não. Perfeito, o final. Entendi. Final de finalidade, gostei. Por quê? Nesse caso, a meta última, ele não está falando que existe uma meta, duas, três, quatro, cinco, e aí a última meta. Não. Ele falou, é a meta principal, é o objetivo principal, é a meta central da parada. Quando ele troca a posição e coloca a última meta, ele passa a organizar, ordenar. E aí a última meta é como se você tivesse várias. E essa aí é a última. Deixando para o final. E isso, claro que pode comprometer a coerência do texto. Claro que altera o sentido original. Então essa questão 2 tá perfeita. Uma questão que envolve classe gramatical e significado. Cara, isso acontece tanto no português. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha isso aqui. Não sou um autor defunto. Sou um defunto autor. Cara, isso aqui muda completamente o significado. Um autor defunto, o núcleo é autor e o defunto diz que ele está morto. O autor morto, né? Machado de Assis é um autor defunto ou defunto autor? Claro que a palavra defunto é uma palavra pejorativa, mas é ou não é um autor morto? É um autor que morreu. O Machado de Assis não é um morto que escreve, mas o Brás Cubas era. O Brás Cubas era um morto que escrevia. Por isso que ele escreveu as memórias póstumas, ou seja, depois de morto. Então, são mudanças de posição que vão afetar o significado do texto e, consequentemente, podem afetar a coerência. Então, essa questão 2, a segunda questão de gramática, tá perfeita, tá certa. Então, ó, essas duas notas, lembrando que a gente vai fazer todas. Todas, todas, tá? A prova inteira vai ser feita, até a parte de interpretação. Terceira questão. No segundo parágrafo, tá? Os termos preposicionados, olha que maneiro. Por cidadãos com ensino médio e do uso de linguagem simples. Ele fala assim, ó, desempenham a mesma função sintática. Galera, sempre que cair isso na sua frente, na tua prova, e tem grande chance de aparecer, tá caindo muito. CESP tá muito sintático ultimamente. Olha só, tu tem que saber quem que tá destacado. Ó, os professores deste curso têm confiança nos alunos. Tu tem que pensar assim, ó, quem que a banca tá destacando, né? Por quê? Por exemplo, se a banca destaca esse maluco aqui, tá vendo? Confiança nos alunos, o seu trabalho vai ser o seguinte, peraí. O sujeito, os professores deste curso, o verbo é o tem,
e quem tem algo, né? O tem é um verbo transitivo direto acompanhado do objeto direto, confiança nos alunos. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, se a banca destacasse os professores deste curso, você chamaria de sujeito. Se a banca destacasse confiança nos alunos, você chamaria de objeto direto. Por que que você chamaria de objeto direto? Porque ele está completando um verbo transitivo direto, tá? A banca, nessa questão, falou no tal do agente da passiva. Ambas na voz. Não, não falou isso não. Ele só falou que desempenham a mesma função, ambas na voz passiva. O que que é voz passiva? Alguém pode dizer uma ideia? Ó, quem já assistiu ao meu curso completo não pode errar, não, hein? O que que é voz passiva? Essa frase aqui, galera. O pneu furou, tá na voz passiva? Sim ou não? A vidraça quebrou, tá na voz passiva? Só manda um sim ou não aí, pra eu saber como é que tá a atenção. Não, não. Ah, mas sofre ação. Porra, o pneu sofre ação e a vidraça sofre ação. Eu aprendi que se o sujeito sofre ação, a voz é passiva e ponto final. Aprendeu errado. Não é isso que define a voz do verbo. O que que define a voz do verbo? É um cara muito legal chamado verbo. Então, para uma frase estar na voz passiva, tem que estar assim, ó. O verbo tem que estar na voz passiva. Isso, Wagner. O ser mais particípio, né? O ser mais particípio é a marca da voz passiva analítica. Aí, olha só. O pneu foi furado na noite passada. E aqui embaixo, a vidraça foi quebrada pelos socorristas. Olha que maneiro. Essas duas frases estão na voz passiva, isso é fato. Só que olha quem vem depois do verbo na primeira e olha quem vem depois do verbo na segunda. Presta atenção. Na noite passada e pelos socorristas. Galera, bota na tua cabeça. Se nós temos a voz passiva analítica, que é essa aqui, né? Do ser mais particípio, é possível haver o agente da passiva. Grava isso. A voz passiva analítica é possível você ter o agente da passiva. Mas o agente da passiva, ele é um nome autoexplicativo, né? Tu não vai olhar somente para a palavra para a expressão da passiva, para você reconhecer o agente da passiva. Você tem que olhar para a palavra agente. Por quê? Para um cara ser chamado de agente, ele tem que praticar ação. E eu vou perguntar para vocês, um ou dois. Na noite passada, quem pratica? Na noite passada e pelos socorristas, qual dos dois pratica ação? Pode jogar o número aí se quiser. Um ou dois? O dois. Esse maluco aqui, eu posso chamar de agente da passiva. Agora, o na noite passada não dá para ser agente da passiva, não. Eu pergunto, o que que ele é? Aí você, calma aí, professor. Esse na noite passada, ele está trazendo claramente um valor de tempo. Ele claramente responderia a uma pergunta assim, ó. Quando? Então a gente vai chamar o na noite passada de adjunto adverbial de tempo. Um é adjunto adverbial, outro é agente da passiva. Ambas as frases estão na voz passiva, sim ou não? Sim. Mas eles desempenham a mesma função? Não. Agora eu vou colocar dois exemplos mais difíceis, que aí eu sei que muita gente erra. Olha só, o jovem foi demitido pelo novo chefe. O jovem foi demitido pelo seu comportamento. Que já é um pouquinho mais delicado, mas tem diferença. Por que que é mais delicado? Porque os dois têm pelo. Ó, voz passiva nos dois. Ser, mas particípio. Mas os dois têm pelo. Aí o candidato fica, ué, não é a mesma coisa não? Não. Vou perguntar de novo, um ou dois. Quem está praticando a ação? Lembrando que a ação é demitir. Isso. Quem está praticando a ação de demitir é o um. É o um que está praticando a ação de demitir, né? É esse um aí, o chefe, que vai ser chamado de agente da passiva. E esse dois, ele é o quê? Isso, Thaís. O 2 é um motivo que na gramática, não, pela análise gramatical, não vai ser chamado de motivo, vai ser chamado de quê?
Me fala a palavra que é seu. Isso, moleque. Isso aqui é a causa. Se isso aqui é causa, isso aqui é adjunto adverbial de causa. Então não é porque a frase está na voz passiva que os dois têm que ter a mesma função, não. Lá em cima era adjunta adverbial de tempo. Aqui embaixo é adjunta adverbial de causa. Beleza? Vou trazer mais uma polêmica gramatical, que a gente está aqui para isso. Qualquer dúvida, fala. Tô gostando da participação. Ó, mais uma polêmica gramatical. Ele foi apaixonado pela professora. Ele foi influenciado pela professora. Ó, o nível de dificuldade da pegadinha vai aumentando. Pela professora e pela professora. Galera, vou fazer duas perguntas. A primeira, um ou dois, tá aqui. Qual dos dois vocês acham que é o agente da passiva? Muito bom. O pela professora aqui é o agente da passiva. Por quê? Porque está praticando a ação de influenciar. Agora, em um, não é agente da passiva. Mas é o quê? Essa é a pergunta mais difícil. O que que vai ser o pela professora na um? Eu te conto. Sabe o que que vai ser? Eu te conto. Complemento nominal. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nessa frase, apaixonado não é verbo. Aqui, apaixonado é adjetivo. É adjetivo. Não é porque é paciente, não. É porque ele foi apaixonado, não tem nenhuma ação acontecendo. Ele foi influenciado, é ação. Influenciado é verbo. Apaixonado é adjetivo. E quem completa adjetivo é exatamente o complemento nominal. O que que o complemento nominal completa? Três coisas, eu te conto. Ó, o complemento nominal completa adjetivo, ele completa advérbio e ele completa substantivo abstrato com papel paciente. Ó, esses três, essas três classes gramaticais são as classes a que o complemento nominal se refere. Vou colocar exemplo aqui, ó. Se eu falo para você assim, ó, eu moro longe da minha mãe. O da minha mãe, ele está completando o advérbio longe. Então ele é complemento nominal. Mais uma. Eu fui fiel ao meu propósito. Aqui. Ao meu propósito tá ligado a fiel. E fiel é adjetivo. Aqui, ó. Quem completa adjetivo? Complemento nominal. Agora um exemplo de substantivo abstrato. Pera aí, rapidão. Ó, a distribuição dos brindes. Ó, a distribuição dos brindes. A expressão dos brindes, ela se liga à distribuição. E distribuição aqui, ó, é abstrato. E os brindes estão sofrendo a ação. Paciente. Sacou? O dos brindes estão sofrendo a ação. Paciente. Ao meu propósito, se liga a adjetivo, complemento nominal. Então, nesse caso, de ele foi apaixonado pela professora, é complemento nominal não por ser paciente, mas é porque completa um adjetivo. Agora, bora voltar para a questão para a gente resolver. Ó, advérbio também, ó. Adjetivo, advérbio e abstrato. Tá aqui. O complemento nominal completa adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Só que no caso do abstrato, ele vai ter que ter papel paciente.
Complemento sofre ação. Complemento sofre ação. Tanto de verbo quanto de nome, né? Complemento sofre ação. Agora, bora resolver a questão. Ó, por cidadãos com ensino médio completo. Segundo, deixa eu só ver qual o parágrafo. Segundo parágrafo. Tá aqui, ó. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É, redigir um texto para um site da Câmara com o objetivo de que seja compreendido. Seja compreendido. Galera, seja é qual verbo? Aí tu, é o verbo ser. Compreendido, dido, terminado em ido. Isso aqui é ou não é o particípio do verbo compreender? Então, realmente você tem a voz passiva. Aí, quando você olha para essa expressão, por cidadãos, são ou não são os cidadãos, ó, que compreendem. Ou seja, os cidadãos eles estão praticando a ação de compreender. Praticando a ação de compreender. Então, eu posso chamar esse cara aqui de agente da passiva, sim ou não? Raciocina. A frase está na voz passiva. É o verbo compreender na voz passiva. E os cidadãos, eles estão compreendendo. Então, eu posso chamar de agente da passiva. Alguma dúvida nisso? Agora, bora pro outro. Confusa? Qual? Confusa em quê? Qual a dúvida? Aqui, essa frase está na voz passiva, ó. Seja compreendida, né? Tá na voz passiva. Isso tá claro isso, né? Ser mais participe. Agora me fala, quem é que vai compreender? Thaís, você vai responder a pergunta, hein? Fica à vontade. Quem é que vai compreender esse texto? Ó, o texto, a mensagem do texto, tá? Então, você respondeu, pô. Se são os cidadãos que vão compreender, eles que praticam a ação. É isso, pô. Tá vendo? Você respondeu certo. Eu perguntei quem é que tem que compreender alguma coisa? Tu, os cidadãos. Ou seja, os caras vão compreender, os caras vão praticar a ação de compreender. Então eles são o quê? O agente. Só que eles são agente de uma frase que está em que voz? Passiva. Agente está passiva. É isso. Entendeu? Entendeu? Eles é que vão ter que compreender esse texto. É igual falar, ah, eu fui elogiado pela minha mãe. A minha mãe que me elogiou, né? Eu fui contratado pelo João. João que me contratou. É isso. Então, se é para ser compreendido por cidadãos, são os cidadãos que estão compreendendo. Então, a gente está passivo. Agora, olha o outro. Do uso de linguagem simples. Presta atenção. Ó, ó, ó. Olha aqui, olha aqui. Vão se beneficiar do uso da linguagem simples. Galera, me fala uma coisa de verdade, de coração. Tem como esse cara que eu acabei de destacar, vou destacar de azul para você ver melhor. Tem como esse cara ser o agente da passiva? O vão se beneficiar tá na voz passiva? Tem ser mais particípio? Cara, grava uma parada. Se não tem ser mais particípio, não tem agente da passiva. Se não tem o particípio ali, aquele particípio, às vezes o verbo ser fica subentendido, né? Por exemplo, a casa, vírgula, reformada pela família. É a mesma coisa que falar a casa que foi reformada pela família, mas não tem nem verbo no particípio para você pensar em agente da passiva. Então eu não posso, de jeito nenhum, dizer que esses dois elementos exercem a mesma função sintática. Não exercem. Então a 3 está errada. Faz sentido? Hein? Boa. Só que agora eu quero desafiar você. Vou desafiar você. Ó, do uso de linguagem simples. Bora fazer um desafio aqui. Do uso de. Vou botar até em letra maiúscula.
Se a banca destacasse esse maluco aqui, de linguagem simples, e perguntasse a função sintática, afirmasse alguma coisa, olha você, cara, o que que esse de linguagem simples seria? Primeiro, a quem ele tá ligado? Me ajuda. Se eu puxar uma seta dele, a seta cai onde? No uso. Vou perguntar de novo. Uso, o uso. Tu acha que uso é verbo ou é nome? Não é eu uso, é o uso, nome. Ah, então peraí. Esse uso, ele é um nome, é um substantivo e é abstrato. Por quê? Não fica naquela parada de que abstrato é o que eu não posso tocar. Não. Pensa assim, abstrato é ação, sentimento, sensação. O uso não é uma ação, então é abstrato. Então, olha esse cara aqui, de linguagem simples. Ele está claramente associado a substantivo abstrato. Ele está preposicionado e ele está ligado a substantivo abstrato. O que que você acha que ele é? Primeiro, qual que é a tua dúvida natural? A dúvida normal. Ou ele é adjunto adnominal ou ele é complemento nominal. Só que você aprendeu hoje. O que que o complemento nominal faz quando ele se liga a abstrato? Ele é paciente. Faz sentido dizer que a linguagem simples, ela é a coisa usada? Ela é usada, então ela é paciente. Se ela é paciente, esse malandro aqui vai ser complemento nominal. Olha isso, complemento nominal. Olha a gente dominando o complemento nominal, hein? Agora mais um exemplo aqui. Se eu falo para você assim, ó, a leitura das crianças melhorou muito no último mês. Entendeu o contexto, né? As crianças estão sendo alfabetizadas. Aí eu falei, a leitura das crianças melhorou muito. Das crianças se liga a leitura. E leitura é abstrato também. Aí eu pergunto, as crianças são a coisa lida ou é quem lê? Aí você, pô, as crianças estão lendo. Então não é paciente. Se não é paciente, você sabe, né? Adjunta de nominal. Essa é a diferença. Isso vem caindo muito na sua banca, tô falando sério. De coração mesmo. Só toma cuidado com uma coisa, tá? Uma coisa. Vamos só fazer aqui bonitinho, só para você não ter problema. Ó, substantivo concreto. Só para você sistematizar, quiser dar um print aí. Substantivo abstrato e substantivo abstrato. Olha que maneiro. Se o elemento tiver ligado a substantivo concreto, ó, paciente, sendo o paciente, só para você sistematizar. E aqui, não sendo o paciente, tá? Presta atenção. Se o cara preposicionado estiver ligado a substantivo concreto, ele vai ser adjunto adnominal. Se o cara estiver ligado ao abstrato sendo paciente, ele vai ser complemento nominal. Se ele estiver ligado ao abstrato não sendo paciente, ele vai ser adjunto adnominal. Ó, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu escrevo assim, ó, o banheiro dos jovens está em obra. Dos jovens está ligado a banheiro. E banheiro é substantivo concreto. Então não tem crise, né? Adjunto adnominal. Aí eu só peço atenção a vocês, porque isso caiu algumas vezes no CESP e vem caindo muito esse ano, então estou preocupado. Caiu numa prova do CESP isso aqui, ó, o estado do Paraná. Não sei se vocês viram essa prova, recente pra caramba. Eu já resolvi essa questão no Estratégia. Inclusive tem uma aula amanhã, 8h30, tá todo mundo convidado. 8h30 da manhã, só de questões do CESP, tá? Aqui, vou botar o link no Instagram. O estado do Paraná. Aí o aluno, pô, era uma prova de múltipla escolha do CESP. Ele botou assim, ó, nas opções.
Letra A, adjunta adverbial. Na B, adjunta de nominal. Na C, complemento nominal. Amanhã, 8h30 da manhã. Aula um, aposto. E letra E, ele botou objeto indireto. Aqui, meu povo. E a banca sublinhou o do Paraná. Olha isso. Aí o aluno, pô, do Paraná tá ligado a estado, professor. E estado é um substantivo concreto. Tem todo o direito de pensar assim, mas tem que ter atenção. Sabe por quê? Isso aqui não pode ser adjunta de nome, não pode ser nada. Isso aqui é aposto. E para você nunca errar isso, olha o que eu vou te mostrar. Para você nunca errar. Existe uma coisa chamada hiperônimo e existe uma coisa chamada hipônimo. Hiperônimo é uma palavra de sentido mais genérico, tipo fruta. E aqui embaixo são as palavras específicas: uva, maçã, melancia. Hiperônimo é quando você tem assim, ó, crime. E aqui embaixo você tem sequestro, peculato, latrocínio. Hiperônimo é quando você tem isso aqui, ó, país. E aqui você tem Brasil, Argentina. Hiperônimo é quando você tem governador. E aqui embaixo, Ibanez, Cláudio Castro, Tarcísio. Quando você tem essa relação entre os elementos, você vai ter o aposto especificativo. No caso, Paraná é uma espécie de estado. Então, esse maluco aqui é o aposto especificativo. Cara, a quantidade de gente que erra isso é absurdo. Deixa eu ver se eu coloquei uma questão aqui. Essa aqui, ó. Essa, cara, irmão, essa aqui é foda. Essa questão aqui foi sinistra. Ó, raciocina com o que eu acabei de te contar. O termo brasileiro desempenha a mesma função sintática dos termos Amazônia e Cerrado. O primeiro modifica bioma e os dois últimos modificam biomas. Presta atenção. Tá aqui, ó. Bioma brasileiro. Leve em conta o que a gente acabou de estudar. Acabou de estudar. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar com espaço na tela. Quando ele fala assim, ó, o maior bioma brasileiro. Olha só que maneiro. O maior bioma brasileiro. Galera, me fala aí, quem que é o núcleo disso aqui? Já circulei, né? Bioma. Maior se refere a bioma. O O se refere a bioma. Brasileiro também. Todos esses caras serão adjuntos adnominais. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Geral. Geral. Por quê? Pô, quando o cara não tá preposicionado, eu não tenho nem por que ficar pensando em complemento nominal, né? Muito mais fácil chamar de adjunta adnominal. Só que aqui embaixo você tem biomas Amazônia e Cerrado. Aí eu vou perguntar, vamos botar bioma Cerrado, só para você entender. Bioma Cerrado. Cerrado se refere a bioma. Mas por que? Tá aqui embaixo a resposta. Por que que eu não posso chamar Cerrado de adjunta adnominal? Por quê? Por que razão isso não é viável? Aí tu, pô, primeiro porque Cerrado não é igual ao brasileiro. O brasileiro é um adjetivo. Cerrado não é adjetivo. Segundo, é um tipo de bioma. A relação entre bioma e brasileiro não é essa. É, Isadora. É isso aí. Aqui embaixo, a relação entre bioma e cerrado é a relação que existe entre hiperônimo e hipônimo, estado do Paraná, crime de latrocínio, professor João, professor José. Bioma cerrado, o bioma está especificando, o cerrado está especificando o bioma. Então, o que nós temos aqui é um aposto especificativo, igualzinho, estado do Paraná, presidente Lula, governador Ibanez, enfim. É um substantivo que especifica outro. Então, eu não posso dizer
Por mais que eu veja brasileiro se referindo a bioma e a Amazônia também, Cerrado também se referindo a bioma, eu não posso dizer que eles têm a mesma função sintática. Então, a 5 está errada. Questão maneira. Questão maneira. Questão difícil. Cuidado com esse aposto especificativo. Aí agora você já está preparado, porque se eu colocar isso para você, o clima de São Paulo e a cidade de São Paulo, você consegue ver a diferença. Você consegue me dizer qual dos dois é o adjunto, qual dos dois é o aposto. Repara, de São Paulo está especificando o clima, adjunto adnominal. Agora, cidade de São Paulo não dá para chamar de adjunto. Por quê? Porque é um aposto. É um. Repara que São Paulo não é uma espécie de clima. São Paulo é uma espécie de cidade. Então esse cara aqui vai ser o aposto especificativo. Aposto nominativo? Eu nunca vi cair em prova assim, não. Numa banca recente. Eu vejo aposto restritivo. Eu vejo oscilando entre aposto especificativo e aposto restritivo. Esse aí, tá? Beleza? Mo- Bioma da Amazônia, bioma amazônico. O complemento nominal, ele não aceita ser substituído por um adjetivo. Por quê? Porque o complemento nominal, ele não é uma locução adjetiva. Então, é comum que um adjunto adnominal possa ser substituído por um adjetivo. Mas é um caminho meio assim, meio macete, né? Eu prefiro o raciocínio para não ter erro. Mas dá para dizer, né, que o complemento nominal jamais será substituído por um adjetivo. Sim, pô. Beleza? Grande Marcos Paco, meu amigo, da antiga, meu brotherzaço, me ensinou muita coisa, me deu muitos conselhos bons quando eu cheguei a Brasília. Mas em relação a essas provas mais modernas, aparece assim, é especificativo ou restritivo, beleza? De nada, que isso, tamo junto. Aqui, meu povo, essa questão aqui, cara, eu quero muita atenção de vocês. Tá vendo o vão se beneficiar? A banca botou vão beneficiar-se. Toda questão disso, agora eu quero muita atenção mesmo, muita. Eu vou até fechar esse arquivo aqui para a gente pegar um novo. Toda questão desse tema, o aluno tem todo o direito do mundo de ficar pensando assim, ó. Palavra atrativa, né? Próclise, não é assim que a gente pensa? Por exemplo, se eu falo assim, ó. O professor se revoltou com a atitude da turma, né? Esse ser, ele pode ficar antes do verbo ou depois do verbo, é facultativo. Eu posso falar o professor se revoltou e o professor revoltou-se. Tanto faz. Mas se tiver assim, ó, o professor ontem se revoltou, aí a gente já tem uma mudança de padrão, né? Porque agora, essa palavra ontem que tá aqui, ela já é uma classe gramatical que vai exercer atração. E é uma atração obrigatória. Essa partícula C, ela precisa ficar antes do verbo. Ela precisa ficar antes do verbo. Não tem como ficar, não tem como você escrever o professor ontem revoltou-se, porque o advérbio atrai. Então, toda questão que o aluno encontra desse modelo de mudar a posição, ele pensa nas atrações. Só que aí eu quero que você mude um pouquinho o pensamento. Eu quero que você pense assim, ó. Com locuções verbais, a coisa muda um pouco. Por quê? É assim que funciona. Olha só. Ó, agora vai.
Olha isso aqui. Eu quero colocar uma partícula C nas três frases. A nossa posição, a nossa posição preferida, vê se você concorda comigo. É essa aqui, ó. É essa aqui, a nossa posição preferida. As portas vão se abrir. Ele não está se dedicando. Ele tinha se dedicado. Essa é a nossa preferida. Só que eu quero que você pense o seguinte a partir de hoje. São dois verbos. Então a gente tem, em tese, quatro possibilidades. Pô, só você pensar. Tem o vão para aceitar antes ou depois. Tem o abrir para aceitar antes ou depois. Tem o estar para aceitar antes ou depois. E tem o dedicando para. Tá entendendo a lógica? São quatro posições. Grava isso. O primeiro verbo, ele está sujeito às atrações. Lembrando que portas, vou até pintar de amarelo. Quando eu pintar de amarelo é porque a atração é opcional. Ele também tem atração opcional. Agora, o não, ele já tem uma atração obrigatória. O não já é obrigatório. Vou perguntar para vocês. Eu posso colocar a partícula C antes do vão? Eu não estou perguntando se a frase está bonita, tá? Estou perguntando se eu posso. Olha a frase. As portas se vão abrir. Posso. Só que portas é uma atração o quê? Facultativa. Então também posso botar assim, ó, as portas vão se abrir. Lembrando que não existe se vão se, tá? É um ou outro. Aqui embaixo, ele não. Opa, agora apareceu a atração obrigatória. Porra, o não tem atração obrigatória. Posso colocar antes? Aí você, pode não, professor, deve. Pois é. Com esse não aqui, depois do está tá proibido. Agora a terceira frase. O ele também não é opcional? Amarelo? Então tu pode escrever ele se tinha ou ele tinha-se. Ou seja, o verbo auxiliar ele está sujeito às atrações. Hum, já o principal é outra parada. O principal, tu não vai olhar provas modernas, você não vai olhar para atração. Você vai falar assim, ó. Se o principal está no infinitivo, pode antes e depois. Grava. Se o principal está no gerúndio, pode antes e depois. Se o principal está no particípio, só pode antes, não pode depois. Aí tu fala assim, porra, quer dizer então que eu posso falar as portas vão se abrir e as portas vão abrir-se? Sim. Ele não está se dedicando, ele não está dedicando-se? Sim. Ele tinha se dedicado, agora, ele tinha dedicado, se não pode. Galera, me fala uma coisa. Me pode responder, fica à vontade. Por que que eu não pude colocar nessa segunda frase depois do estar? Por quê? Pode participar. Por que que eu fui proibido de colocar depois do estar? Isso, perfeito, perfeito. Por conta do não. Gostei. Agora, no principal, tu reparou que a atração não participou? Eu não pude colocar depois do particípio porque a gramática condena depois do particípio. A gramática não aceita depois do particípio. E isso não tem nada a ver com atração. Só que o aluno, às vezes, ele fica pensando assim: caraca, tem que gravar seis regras? Não, tu vai gravar uma só. Tu vai gravar, não pode depois do particípio. E o resto? O resto pode. Não pode depois do particípio. O resto pode. Ó, uma questão do. Vou ler para vocês aqui, tá? Porque eu resolvi hoje no Estratégia. Olha a questão que eu resolvi hoje no Estratégia. Presta atenção. Do SESP, tá? Olha a questão do SESP. A frase era. Aí. Tarará, tarará. Tá, ó. Apesar de não ter consumido ar. Ó. Apesar. Olha a frase do SESP. De não ter consumido ar.
Ó, a prova tá aqui no celular. Prova 2026. Galera, não pode aqui. O não tem alguma coisa a ver com isso? Não. Não pode depois do consumido porque ele está no particípio. Então é só tu gravar. Não pode depois do particípio. O resto pode. Não pode depois do particípio. O resto pode. Aí volta para a questão. Vão beneficiar. Quem é o principal? Aí tu, beneficiar. O beneficiar está no particípio? É a minha pergunta. Não. Então pode, pô. Aqui, pode vão beneficiar-se. Pode ficar assim, por exemplo, ó, estão beneficiando-se. Pode. A gramática aceita. Só não poderia. Tinha. Calma aí. Só não poderia. Ele havia benefici. Pô, escrevi errado. Calma aí. Só não poderia ficar. Ele havia beneficiado. Se aqui não dá. Então, essa questão está perfeita. De- Estava antes do infinitivo e pode ir para depois do infinitivo. Então, a forma pronominal ser poderia ser corretamente deslocada para depois do verbo no infinitivo. Que isso, questão certa. Aí aqui, ó, a 5, né, que a gente fez, e agora é a 6. Ai, meu Deus, a 6 é assim, ó. A 6 é de crase. Não pa... É por isso que eu falo, cara. Teve uma prova uma vez que o aluno falou pra mim assim: pô, professor, tu viu prova domingo? Eu falei: vi. Porra, nem caiu crase. A única matéria que eu sabia. Aí eu, pô, então tu errou, porque caiu sim. Essa 6 é questão de crase. É de crase, caiu crase na prova do cara. Só que ele não botou quanto ao uso do acento de crase. Mas pra você acertar essa questão, tinha que saber crase. Aí, só pra gente deixar uma parada pra você aqui clara, o material teórico da aula de hoje é crase, tá tudo aí, hein? Tudo bonitinho, hein? Vamos falar disso aqui rapidinho que eu volto nas questões, ó. Ele visitou a casa dos pais. Cara, juro pra vocês, quando eu crio desafio na rede social, eu faço sempre isso, eu coloco uma lacuna pro aluno preencher. Aí eu coloco assim, ó. Esse exemplo que eu coloco, ele visitou a casa dos pais. A galera vai em peso na crase. Alguém sabe me dizer o motivo? Pra galera em peso pensar assim, tem crase. É. A casa tá específica. Então, o cara decorou. O cara decorou. Porra, a casa tá específica. Tem crase. Mas olha quem tá aqui antes. Quem visita, visita algo. O visitar nem impede preposição, cara. Não tem por que ter crase aqui. É sem crase. Pode ser a casa dos seus pais, pode ser a casa do Carvalho. Não vai ter crase. Por quê? Porque quem visita, visita algo. É igual isso aqui, ó. O avião sobrevoou a Rússia. Quando eu coloco a lacuna pra galera preencher, muita gente vai naquela. Voar, volto da. Voar a Rússia, volto da Rússia. Crase. Mas, ó, quem sobrevoa, sobrevoa algo. Então, para ter crase, tem que ter preposição, amigão. Tem que ter preposição. Aqui, por exemplo, ó, eles lutam contra a impunidade, sem chance de crase. Por quê? Porque o contra já é preposição. Se o contra já é uma preposição, não dá para ter crase aqui. Tá tudo aí no material, só ler. Olha lá, o contra já é preposição, logo não há crase. Fechou? Tudo explicadinho para vocês. Só que agora eu quero ir direto para a regra do aquele, do aquele, do aquilo. Caralho. Achei. Ó, aquele, aquela e aquilo. Quando que vai ter crase nesses caras aqui? Presta atenção aos exemplos, tá? Olha só. Olha aqui. Eu vi aquela série que acabou agora.
Por que que não tem crase aí? Aí você, pô, o aquela tá ali, né? Eu tô vendo o aquela ali, ele tá ali. Para eu dizer sem medo que não tem crase, é porque eu olhei pro verbo que tá aqui, e falei, quem vê vê algo, né? Quem vê vê algo. Agora, se não fosse o verbo ver, se fosse esse verbo aqui, ó, eu me refiro àquela série. Vocês concordam que, diferentemente do verbo ver, o verbo referir-se, ele pede preposição? Quem se refere a. Se quem se refere a, o a vem para cá, ó. O a, ele vem se somar à palavra aquela, virando o aquela craseado. Então, para ter crase no aquele, no aquele, no aquilo, basta que alguém peça a preposição. Aí eu vou voltar na questão, né? Não deixa de estudar pelo material teórico, novíssimo em folha, hein, galera? Essa parada aí tá maneira. Aqui, superior a mais o calculado. A mais o, A mais o. Quando ele troca superior àquele, qual que é o seu raciocínio? Quem é superior a. Então aqui seria superior a mais aquele. Ou seja, a soma, deu soma, deu A mais A, deu crase. Então teria que ser superior àquele calculado em idêntico período. O que faltou nessa 6 na prova da Câmara foi a crase, cara. A 6 está errada por isso. Então, olha, aí, a gente já fez 6 questões dessa prova. Com a lógica, com a gramática, sem decorar, sem besteira. Sacou? Então, essa 6 aqui, ó, A mais aquele, tá? Essa 7, ela é uma questão de tipos textuais. Não vou trabalhar isso hoje, mas eu trouxe essa questão pra gente. A gente vai ter uma aula só disso, né? Com essa matéria. Predomina no. Lembrando que a nossa última aula ela vai ser mais longa, tá? Preparar o coração para isso. Olha o que ele fala. Predomina no segundo parágrafo do texto a tipologia descritiva. Ele não falou que o texto todo é descritivo, hein? Pegou? Ele falou o segundo parágrafo. Aí o aluno vai lá ver o segundo parágrafo, né? Claro, tá aqui, ó. Quando falamos em público-alvo, estamos tratando de uma parcela da população a quem a informação se destina. Uma pessoa pode, por exemplo, redigir um texto para um site da Câmara com o objetivo de que seja compreendido por. Me fala. Você tem um observador descrevendo alguma coisa, galera? Pode ser sincero. Ou você tem alguém falando sobre um assunto. Falar sobre um assunto não é descrever. Falar sobre um assunto é criar um texto dissertativo, é dissertar. Aí nós temos duas formas de dissertar, né? A dissertação em que você se posiciona e a dissertação em que você não se posiciona. Não foi esse texto? Foi qual? Ah, perdão, foi esse aqui, ó. Foi o do bioma. Peço perdão. Aqui. Entre 85 e 24, a temperatura média no bioma subiu tal por década. Em 4 décadas, o aumento acumulado no Pantanal chega a 1,9 graus Celsius. O ritmo de crescimento do aquecimento no Pantanal é 60% superior. A velocidade de subida dos termômetros é ainda cerca do dobro. Galera, de novo, é a mesma coisa. Eu não tenho um observador descrevendo alguma coisa. O que eu tenho aqui, obrigado por me lembrar, é simples, é simplesmente alguém falando sobre um tema. Então, é mais do que descrever, é dissertar, é aumentar a quantidade de conhecimento. Você termina de ler aquele texto sabendo mais sobre o assunto. Então, ele não é descritivo. Então, a 7 está errada. Essa aqui é a maneira. Essa aqui, ó, presta atenção. A banca está falando que é facultativo o emprego do acento de crase no A dessa frase aqui. Superar as mulheres. Bora lá? Segundo período do primeiro parágrafo. Tá aqui o texto, tá? Ó. A edição de 2025 do mapa Mulheres na Política mostra que os homens continuam a superar as mulheres. Volta para a questão.
Galera, me fala, no senso crítico de quem tá pensando na parada, pode botar crase iniciais aqui? Pô, ela é proibida. Por quê? E ela é proibida porque o verbo superar é um verbo transitivo direto. Exatamente, quem supera, supera algo. Se quem supera, supera algo, se quem supera, supera alguma coisa, não tem por que você pensar em crase facultativa. Errado o item. Agora, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Quando que a crase vai ser facultativa? Vamos lá. Vamos colocar aqui umas observações. Primeiro, quando o artigo for facultativo. Cara, vê se não é lógica essa porra. Ou quando a preposição for facultativa. Acabou. Porque se a crase é a artigo, a preposição mais a artigo, basta que um dos dois seja facultativo para a crase também ser. Primeiro caso de artigo facultativo é o possessivo que acompanha o núcleo, né? Um pronome possessivo que acompanha o núcleo. Segundo caso de artigo facultativo, galera, nomes de pessoas, nomes de mulheres. Agora, quando que a preposição é facultativa? Após a palavra até, e aí eu sou obrigado a colocar alguns verbos. Como assim? Existem verbos no português que são chamados verbos de regência livre. São verbos que podem tanto pedir a preposição quanto não pedir. Vou te dar um exemplo. Ele atendeu a comunidade. O verbo atender entra no grupo, entra no bonde de verbos de regência livre. A gramática vai aceitar esse cara como transitivo direto, a frase ficando assim, do jeito que tá, e a gramática vai dizer que ele também pode ser transitivo indireto. Então, se fosse com masculino, poderia ficar atendeu o povo e atendeu ao povo. Olha isso, a crase vai ser facultativa pela lógica, porque a preposição é facultativa. Então, muita atenção com isso, tá? A questão 9 é uma questão que, pô, é de um assunto que, cara, criou tanta polêmica, a gente falou tanto disso na época. Anos depois volta o concurso cobrando. Olha o que ele fala. Vamos ler com carinho, tá? Vamos ler com carinho. Aqui ele botou o seguinte. eh, Deixa eu só ver aqui uma coisa. Primeiro período do quarto parágrafo. Ó. A presidente da UIP, a Tulia, sei lá, Tulia Axon, olha o que ele falou. No primeiro período do quarto parágrafo, o termo presidenta em vez de presidente, lembra a polêmica? Quando a Dilma foi presidente, ela falou: Eu quero que me chame de presidenta, e todo mundo ficou, tá falando errado e não tá falando errado. O que acontece, galera? O que acontece? Já havia registros da palavra presidenta muito antes da Dilma, lá em 60 e pouco. Mas por que que ela fez tanta questão de botar presidenta? Por que que ninguém faz questão de botar adolescenta? Por quê? Porque não tem peso nenhum social a palavra adolescenta. Nenhum peso. Porra, significa porra nenhuma. Agora, botar essa palavra no feminino tem um peso que vai além da linguística. Vai para sociolinguística. Entra no universo de você valorizar uma mulher ter chegado a esse cargo. Por isso que adolescente, inteligente, ninguém vai fazer questão de botar no feminino, porra. Então não foi ela que criou. Essa palavra já existia, mas ela fez questão de martelar essa palavra. Por quê? Para valorizar o fato de ter uma mulher no cargo. Então, olha a questão 9. O emprego do termo presidenta em vez de presidente não só preservaria a correção do texto, mas também evidenciaria uma opção política de gênero, em consonância com os ideais de maior representatividade das mulheres na esfera do poder. Caralho, meu irmão, é isso. Foi por isso que na época ficou a polêmica. E a galera, não existe isso. Lembrando, já existia a palavra. Agora, por que que a palavra foi muito reforçada? Para valorização do fato. Não tem nada de valor numa menina ser adolescente. Todo mundo já foi adolescente, quem não morreu criança. Então,
Que valor social que tem? Nenhum. É, né? Escreveu bonito. Escreveu bonito aqui. É verdade, concordo. Aí, 9 tá certa. E é por esse motivo que o presidente ficou sendo martelado e defendido por muita gente. Eu falei, galera, não tem nada de, na época, tem nada de errado com o presidente, cara. Tem nada de errado. Agora, por que que ninguém vai fazer questão do presidente? Porque, ó, todos os presidentes até então foram homens, então para que botar no masculino? Não tinha peso nenhum, objetivo nenhum, valorização nenhuma, entendeu? Então é mera questão social, total. Agora vamos para essa questão aqui, galera, questão 10. Vamos juntos. No segundo período do segundo parágrafo, o sujeito da oração do verbo tendem é indeterminado. Isso aqui é coisa linda, porque olha só. Galera, se eu pego uma frase solta, assim, ó, solta, quebraram a minha bicicleta, quebraram a minha bike. Se eu coloco essa frase solta, você vai ter todo o direito do mundo de entender que eu não sei quem quebrou. E aí eu botei no plural porque eu não sei quem quebrou. Pode ter sido até uma pessoa só, né, galera? Mas eu boto plural porque eu não sei quem foi, né? Agora imagina essa frase dentro de um contexto. E lá nas linhas anteriores está assim, ó. As crianças estavam brincando, e aí não deu outra. Chutaram a bola e quebraram a minha bicicleta. Quem quebrou? As crianças. Por quê? Porque dentro do texto você conseguia ver a referência. Lembra que eu falei disso na aula passada? A diferença de sujeito oculto para sujeito indeterminado? Falamos sobre isso. Agora, olha isso na prática. Vamos ver se o tendem, onde está? Segundo período do segundo parágrafo. Está aqui, tá? Vamos ver se é indeterminado. Hoje o debate sobre o racismo cresceu. As cotas raciais são um sucesso social e acadêmico comprovado. Olha o que ele fala. Tendem a ser cada vez menos numerosos os que acreditam na democracia. Caraca, quem é que tende a ser cada vez mais numeroso, galera? As pessoas que acreditam, hoje acreditam. Então você tá vendo o sujeito na frase, pô. Como é que você vai dizer que o sujeito é indeterminado se tu tá olhando pro escórnio dele? Se você consegue sublinhar, se você consegue circular, se você consegue marcar esse maluco. Então, esse malandro aqui é o sujeito. Sujeito. Logo, o item está errado. Muito cuidado. Essa aqui, tá, vamos lá. Duvido tu errar essa. Eu duvido. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. Tá, a gente vai até a 13. O resto é teoria. Sempre vai ter isso, tá? Teoria escrita pra você. Ó, olha pra essa bizonhice aqui e me fala se é correto botar crase aí. Dá pra aceitar o acento de crase antes de 98%? Que loucura! Primeiro, nem é palavra feminina. Repara, você jamais poderia falar eu gosto da 98%. Você fala eu gosto de 98%. Não tem crase aqui, questão 2026, item errado. A 12, quer dizer, a 13, depois eu volto na 12. É muito boa essa daqui, cara, olha só. É uma questão de crase também, né? Olha o que ele fala. Cabe ao governo estruturar mecanismos de financiamento. Aí tu pergunta, ó, o que que cabe ao governo? Faz sentido dizer que o governo não tem como ser sujeito por estar preposicionado? Então pergunta, vai, o que que cabe ao governo? Olha a resposta. Estruturar mecanismos de financiamento. Aqui nós temos um sujeito oracional, famoso, muito cobrado em prova. A oração toda
é sujeito do cabe. Organiza essa frase na ordem direta. Vai ficar assim, ó. Estruturar mecanismos cabe ao governo. Olha como é que a banca quis reescrever. Cabe o governo a estruturação com crase. Cara, ele simplesmente colocou a preposição no lugar errado, pô. Né? Por quê? Teria que ser cabe ao governo e esse a ficar sem crase. Por isso que eu falo, vai cair crase na questão de reescrita. O correto seria assim, ó. A estruturação, ó, a estruturação, blá blá blá, cabe ao governo. Então não tem motivo nenhum para o cara chegar e botar um acento de crase no A, sendo que esse A, ele é o sujeito. Pô, pera lá, irmãozão. Se esse A é o sujeito, não dá para você chamar esse cara aqui para dizer que essa crase aqui tá certa. Sem chance. Aí o que que a gente vai combinar? A gente vai ter a teoria de crase e como a gente sempre faz, no meu Instagram, eu vou colocar um link lá, 10 minutos depois da aula, com uma lista de fixação de crase com 100 questões. Eu não sei se eu deixei 100 ou se eu deixei 99 para ficar um número diferente, mas por aí. 100 questões de crase com gabarito. Faz uma leitura no material teórico. Quem não conseguir, me manda mensagem que eu envio o link. 100 questões de crase para você treinar. Então você vê colocação pronominal, crase, a gente falou da concordância, a gente tratou de análise sintática, né? Tem Telegram não, Thaís? Eu só consigo me comunicar com as pessoas por lá. Telegram e... Ah, então, Telegram. Telegram, professor Fabrício Dutra. Aqui, ó, professor Fabrício Dutra. Eu vou colocar o link lá, tá? Telegram. No Instagram e no Telegram. O dever de casa. Dever de casa sem questões de crase para você treinar. Então, hoje a gente fez aqui umas 10 questões. Mas que eu não fiz ainda, eu vou fazer de madrugada. Mas durante a aula do estratégia, eles vão colocar o link lá pra galera pegar no primeiro minuto de aula. Eu só tenho tempo de preparar material depois de meia-noite. Loucura! Aí eu não preparei ainda não. Mas amanhã, na hora da aula, vai estar lá. Não, modifica não. No máximo ela estaria completando a palavra medida. Modificar sem chance. Completando a palavra medida é o que eu falei, né? Que deixa muita gente em dúvida. Fica ambígua. Medidas para, né? Só que só de você poder botar o afim ali já é questionável. Medidas concretas a fim de. Beleza, galera? Então, estamos juntos e até a próxima. Até a próxima. Qualquer dúvida, chama. Faltou a 12? Ah, é, faltou a 12. Peraí. A 12. No segundo período do primeiro parágrafo, os termos do trecho é responsável poderia ficar no plural. São responsáveis. Vamos ver? Aqui. O transporte rodoviário por carros, caminhões e ônibus é responsável. O núcleo do sujeito é transporte e não carros, caminhões e ônibus. Então não pode não. Não pode concordar com carros, caminhões e ônibus. Então essa 12 aí está errada. Beleza? É isso. Peraí.